Hoje falaremos de um novo normal. Meus caros brasileiros, depois da pandemia induzida a propósito do coronavírus, agora se começa a falar de um novo normal. Como deverá ser esse novo normal? O que pensar sobre isso? Na realidade, estamos numa encruzilhada da nossa história. Ou aceitamos, como muitos pretendem, uma utópica governança mundial, uma submissão voluntária a um novo autoritarismo sanitário, ou escolhemos a santa liberdade dos filhos de Deus, que nos vem da fidelidade aos princípios resultantes da boa ordem posta por Deus na criação, o que é, para um católico, a única solução verdadeira, o que é para os brasileiros a única solução verdadeira. Com a alegria de nossas almas, tomamos conhecimento de um pronunciamento de um bispo admirável, o bispo de Trieste, na Itália. O arcebispo-bispo de Trieste, Dom Giampaolo Crepaldi, foi secretário do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, é, hoje em dia, membro do Pontifício Conselho para a Pastoral dos Imigrantes e dos Povos Itinerantes e preside o Centro Internacional de Doutrina Social da Igreja, Cardeal Vantiu. E, numa carta intitulada Depois do Coronavírus, o caminho para a verdadeira liberdade, ele aponta algumas diretrizes de ação junto com os princípios de reflexão e os critérios de juízo que formam parte da doutrina social da Santa Igreja Católica. Ele começa com o primeiro item, a verdadeira liberdade. Ele diz, a verdadeira liberdade é plenamente valorizada pela aceitação da verdade. O futuro próximo deverá ser da verdadeira liberdade, não para reivindicar uma liberdade absoluta, mas para voltar a respeitar a liberdade que temos para viver segundo as distintas realidades naturais, desde a família até a empresa, desde o bairro até a escola. É uma grande ocasião para superar uma liberdade artificial e construir uma liberdade real e natural, expressão da essência da pessoa humana e dos fins autênticos da comunidade política, diz ele, e eu completaria, segundo a ordem posta por Deus na criação. Outro item, a volta ao estatismo. Claro, eu estou resumindo as palavras dele, então eu tirei as 10 centrais. Será necessário prestar atenção para evitar a volta ao estatismo. E ele chama atenção para o risco de um novo estatismo que poderia, talvez, distribuir recursos do tipo assistencial, mas que dificilmente será capaz de promover uma recuperação econômica, social e justa. Um sistema sanitário subsidiário, diz ele. Muitas vozes exigem que o Estado Central volte a apropriar-se do sistema sanitário. Isto é, que aqui no Brasil seria o SUS. A doutrina social da Igreja propõe, a esse respeito, o princípio de subsidiariedade. Uma estrutura social de ordem superior não deve interferir na vida interna de um grupo social inferior, privando-o de suas competências, mas sim deve sustentá-las em caso de necessidade e ajudá-las a coordenar sua ação com as demais componentes sociais. Creio, continua o bispo, portanto, que dever-se-ia replanejar o sistema sanitário, isto é, o sistema de segurança social, e no ponto da saúde pública, não segundo uma recentralização, mas em uma clave subsidiária, baseando-se no princípio de responsabilidade, tanto das administrações locais como dos corpos intermediários. É necessária uma subsidiariedade responsável e coordenada que conte com a participação privada das instituições religiosas que tenham também uma vocação sanitária e das comunidades locais. Eu comento, quem aqui no Brasil não se lembra da ação benéfica das Santas Casas? Quando praticamente 75% da sanidade pública era garantida pelas irmãs de caridade, gratuitamente, e não havia pobre que não fosse atendido. E no Brasil inteiro havia as Santas Casas de Misericórdia, fundadas, aliás, pela rainha Dona Leonor de Portugal. Na França, aliás, também. Como se chamavam os hospitais antigamente? L'Hôtel de Dieu, Hotel de Deus. Isto é, os pobres, os necessitados eram acolhidos no Hotel de Deus.
Continua o bispo. Outro item. A liberdade de educar. O novo estatismo laicista suscitou, como reação, um desejo positivo de uma escola familiar verdadeiramente livre do Estado. É necessário dar espaço às famílias naturais e às famílias espirituais da sociedade civil. Nesse sentido, o Dom Crepaldi, arcebispo de Trieste, cujas palavras estão comentando, em 2017, advertia, num artigo muito bem feito, contra a tendência do Estado querer expropriar os filhos de suas famílias. Olha o que disse depois o Papa Bento XVI, quando afirmou que há um sagrado direito dos pais à educação de seus filhos. É um direito que não se pode renunciar. São os pais os responsáveis por seus filhos, pela educação de seus filhos, não é o Estado. Outro item. Demolir a maquinária do Leviatã. Em nosso país, na Itália, segundo ele, mas também no Brasil, eu diria eu, o centralismo estatal se concretiza em um sistema burocrático muito rígido. Durante a pandemia, viu-se a diferença entre os trabalhadores do setor privado, preocupados com o seu futuro, e os trabalhadores do setor público. Na maquinária pública, na estrutura pública, com tantas garantias, mais uma vez registraram-se erros e lentidão. Aqui no Brasil, muita corrupção. Há decênios continua pendente a reforma administrativa. Reduzir a burocracia exige uma grande reforma capaz de replanificar o serviço público, diferenciando dos conceitos de público e estatal. Quer dizer, é preciso reduzir a máquina do Estado, é preciso reduzir o atual paquiderme estatal que pesa tanto sobre a nação. A verdadeira liberdade tributária, outro ponto importante do Brasil também. A verdadeira liberdade pela qual deve-se propugnar nesta fase de recuperação fiscal é também tributária. Não é apenas preciso evitar um imposto patrimonial, não, mas também a manutenção de uma tributação estatal mesquinha e opressiva. Quanta semelhança com o Brasil. O sistema tributário deve ser proporcional às famílias e às empresas. A propriedade privada não deve ser absorvida pela dureza dos impostos e tributos. Isso é trecho da Rerum Novarum. Para ajudar as famílias e as empresas, não se deve conceder uma miríade de subsídios, mas sim abaixar os impostos, redescobrindo o significado fiscal e social do direito natural e da propriedade privada. Recorda também o bispo de Trieste que a família e a nação vêm antes do Estado e das instituições supraestatais, e que é necessário evitar que financiamentos depois do coronavírus tragam novamente um europeísmo ideológico que esmague a nação, condicionando a sua vida e a sua liberdade. Quer dizer, ele é contra a ideia de uma Europa unida, ele é a favor do respeito das autênticas autonomias das várias nações. Novos poderes no horizonte. Ele adverte para um outro perigo para a nossa liberdade, no qual deve-se prestar muita atenção num futuro próximo, em que é possível a emergência de novos poderes supranacionais motivados pela necessidade de fazer frente às emergências. O coronavírus foi uma experiência mundial. É possível que, sobre a base dessa experiência, se produzam novas emergências, talvez do tipo ecológico e ambientalista. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Para dar motivos à restrição das liberdades e instaurar formas de planificações centralizadas e de controles uniformizados. Durante a pandemia, vimos, na Itália, uma amostra de forças que empurram para um globalismo baseado num, entre aspas, novo humanismo, quer dizer, um pseudo-humanismo. Outro item, a liberdade, e com isso ele termina, a liberdade ou é verdadeira ou não é livre. Por último, conclui o bispo de Trieste, será impossível percorrer o caminho da verdadeira liberdade sem a liberdade de nascer, uma vez concebido, de ser procriado e de um modo humano, de nascer protegido pelo coração de um pai e de uma mãe, de não ser obrigados a morrer pela vontade de outros, que nos fazem crer que morremos pela própria vontade, e sem a verdadeira liberdade de educar nossos filhos.
que a saída da crise da pandemia nos faça descobrir que, hoje em dia, o fator decisivo é cada vez mais o homem mesmo, e não as estruturas, e que, longe de Deus, o homem está inquieto e se faz frágil. Quanta sabedoria há na imortal doutrina da Santa Igreja Católica. Pensamos na Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, que inspira nossos bispos para que difundam também em nossa querida e sofrida pátria pensamentos tão oportunos, princípios tão oportunos, resultantes da doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos fazendo nossa parte, faça também a sua, divulgue entre amigos, deixe seu comentário, clique aqui embaixo.